Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Virtual. Vamos continuar com nossa série de estudos baseado num livro do N.T. Wright chamado Simplesmente Cristão. Nesse livro ele traz temas muito importantes para nós cristãos refletirmos, nós que vivemos no século XXI, século de muitos desafios, onde os valores daquilo que a gente considera como primordial tem sido banalizado, tem sido invertido em alguns pontos, e entre esses valores invertidos, entre esses princípios que pertencem à fé cristã, que tem sido corrompido, mudado muito na nossa era, é a respeito dos relacionamentos humanos, né? E por isso o tema de hoje é feitos um para o outro. Eu vou já explicar, na verdade, o que ele quer dizer com isso. Mas eu convido você a ler um texto comigo, lá de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, a primeira parte, onde ele fala o seguinte, o autor de Eclesiastes: melhor é serem dois do que um. Melhor é serem dois do que um. Vamos orar ao Senhor, pedir dele a graça e a sabedoria para nós tratarmos de um tema tão importante para seres humanos de uma forma em geral e para nós cristãos principalmente, porque Jesus ele coloca que se nós amarmos uns aos outros, seremos de fato conhecidos como discípulos dele. Então vamos pedir do Senhor graça para nós podermos ter um momento de edificação, de compreensão nesse estudo. Pai amado e querido, te louvo e agradeço pela oportunidade de mais uma vez, Senhor, estudar, Senhor, a Tua Palavra e temas tão relevantes para a vida cristã e para nós, ó Deus, como seres humanos mesmo que somos, tratando desse tema que é as relações humanas, o amor ao próximo, a convivência com pessoas diferentes de nós e como nós cristãos devemos, ó Deus, nos comportar relacionado a esse tema. Te peço, Senhor, que o Espírito Santo esteja nos ajudando na compreensão dos textos sagrados, nessa reflexão, Senhor, e que, ao finalizar, tenhamos entendido o que o Espírito quer que a gente aprenda, para que nós possamos também viver de tal forma que as nossas relações reflitam o caráter de Cristo. Assim te peço, Senhor, oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu estava tratando, né, feitos um para o outro, o tema que o N.T. Wright dá, esse capítulo que nós vamos estudar hoje, a princípio parece que ele está falando de relacionamentos conjugais. E ele inicia o capítulo, de fato, abordando isso. E é interessante que ele começa falando o seguinte, de dois jovens enamorados. Dois jovens que começam a sua relação de namoro, apaixonados, sonhando com casamento, sonhando como vai ser a vida, a própria cerimônia de casamento, a casa que eles vão arrumar, os filhos que vão ter. Então tem toda aqueles sonhos, aqueles anseios, né? De uma relação feliz, de uma relação de completude, um complete o outro, um faça o outro feliz, né? Ele chega a comentar isso, de que nas relações conjugais, né, o iniciar de uma relação conjugal, esse estado de apaixonados, traz muito essa expectativa de que a gente vai encontrar a felicidade nessa relação. Então, toda relação começa dessa forma, né? Aí ele diz que depois do casamento, vindo as adversidades, vindo as dificuldades financeiras, e olha que dificuldade financeira é uma coisa séria, viu? Pesquisas recentes têm relatado que muitos casamentos têm ido ao divórcio por problemas financeiros, né? Então, vendo os problemas financeiros, vendo os filhos, as dor de cabeça que vai ter, né? Na educação dos filhos, vindo e aparecendo, se manifestando na vida, né, de cada um desse casal, as suas imperfeições, né? Inveja, ciúmes, vaidades, todas essas coisas que compõem o ser humano. Então, esse montoado de coisas que vai acontecendo
no decorrer da relação conjugal, vai fazendo com que o casamento tenha conflitos, em alguns momentos vai ficar morno, entediante. Um vai percebendo que não consegue ser feliz com o outro, que o outro não está proporcionando a felicidade que ela esperava, que não está correspondendo às expectativas que ela tinha. Enfim, esse montoado de coisas vai fazendo com que o relacionamento, que antes, né, era um sonho, né, onde as pessoas tinham muita esperança de alegrias e felicidades, na verdade se mostra frustrante, decepcionante, em muitos casos violentos, né? Relações chega às vezes ao absurdo da agressão, em alguns casos físicas, outros casos verbais. E aí começa o ódio, começa a indiferença, começa a ter ressentimentos, mágoas, enfim, a relação vai se prejudicando, se dissolvendo, e aquilo que antes era um sonho torna-se num pesadelo. O autor vai trabalhando isso. E aí quando ele chega nesse ponto, ele está lembrando aqui, claro, os outros 2 capítulos que já foi 2 aulas nossas. A questão da nossa... pela nossa corrupção humana, a gente não ser pessoas tão certinhas, não ser tão perfeitas. A gente nem sempre está praticando algo que é justo, ou da justiça, que foi a primeira aula nossa, né? Então, mesmo que a gente anseie por justiça no mundo, nós não somos aqueles que praticam a justiça no mundo muitas vezes. E isso vem para as relações. A gente quer casamentos perfeitos, mas não somos perfeitos e não trabalhamos por essa perfeição. E aí, por isso, as relações não são das melhores, por conta das nossas imperfeições, né? Mas aí, no decorrer da lição, o autor ele vai mostrando que, apesar de ele começar trabalhando a questão do relacionamento conjugal, ele, na verdade, ele quer tratar de todos os relacionamentos. Então, a ideia de feitos um para o outro é a ideia de que nós precisamos do outro, nós precisamos das relações sociais, nós precisamos de outras pessoas. Nós não nascemos, não fomos criados para viver isoladamente, para vivermos sozinhos e solitários. Aqui é muito importante lembrar a importante frase de Deus mesmo, o próprio Deus, o sábio Deus, chegando à conclusão, depois que criou Adão, de que não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só, está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Deus chega à conclusão, claro que na verdade Deus já tinha todo esse projeto, mas o diálogo é didático. O diálogo se propõe a ser uma pedagogia para nós. Então, nessa conclusão que Deus chega de que não é bom que o homem esteja só, ele diz, eu vou preparar uma auxiliadora, uma companheira, uma que lhe seja correspondente, para que estejam juntos. E aí o sábio Salomão, a quem nós atribuímos que escreve, né, o texto de Eclesiastes, chega a essa mesma conclusão, né? É melhor serem 2 do que 1. E então, feitos um para o outro, é essa proposta de que os seres humanos nasceram para os relacionamentos sociais. Ele nasceu para viver em companhia, para viver em comunidade. O quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. De fato, essa união, essa comunhão é que torna nós seres humanos. No encontro com o outro é que nos faz nos identificar como seres que existem. Inclusive, na filosofia trabalha muito essa questão, né? Tem um judeu filósofo chamado Martin Buber, que trabalha muito essa ideia do eu-tu, né? Onde é no tu, no outro, é que eu me encontro como ser, né? Se não existe o outro, eu não tenho um parâmetro, né? Eu não tenho um referencial do que seria ser humano. Então, é nessas relações é que nós existimos. E Deus, sabendo disso, constitui homem e mulher, manda que eles se multipliquem, para que eles sejam comunidade, para que nessas relações nós venhamos a crescer como seres humanos. Essa que é a proposta, não é de
de nos levar à maturidade, porque de fato, né, o pecado corrompeu de tal forma o ser humano e nessa corrupção o ser humano se desumanizou com o pecado e é nas relações humanas, inclusive nos conflitos humanos, é que nós vamos aprender a ser humanos, a como conviver em sociedade. A gente vai exercitar a paciência, o amor, nós vamos exercitar a solidariedade, a generosidade, todos esses sentimentos positivos, nós vamos exercitar nas relações humanas, uns com os outros, não é? E aí, nesse exercício desses sentimentos, dos comportamentos que a gente vai praticando com os outros, a gente vai aprendendo, né? Vai crescendo e vai se tornando cada vez mais aquilo que Deus espera de cada um de nós. Infelizmente, nem sempre a gente considera que o encontro com o outro é um aprendizado, está sendo uma escola para que a gente aprenda a crescer como ser humano. Então, esses são pontos, né, que é importante nós pensar nessa reflexão. O fato de que nós não somos justos, nós não somos corretos, pelo contrário, infelizmente as nossas relações estão permeadas de comportamentos egoístas, narcisistas, invejosos, de arrogância, prepotência, soberba, né, de achar-se melhor do que outras pessoas. E todas essas características estragam os relacionamentos, faz com que os relacionamentos vivam em crise, que não haja crescimento. Na verdade, haja até uma queda cada vez maior do próprio ser humano. Estou me lembrando agora de um texto de Tiago, na sua epístola, quando ele fala sobre a verdadeira sabedoria, diz que a sabedoria que vem do alto, ela é amável, é tratável, cheia de misericórdia, criando boas relações, a sabedoria do alto. Mas quando existe inveja, quando existe o egoísmo, quando existem todas essas coisas ruins, mostra que, na verdade, a nossa sabedoria é terrena, é animal e é demoníaca, que é a expressão que ele mesmo usa, né? Ele chega a usar essa expressão. Sabedoria terrena, animal e demoníaca, porque ela está permeada de violência, está permeada de sentimentos baixos, que não deveria ser do ser humano, né? É interessante essa perspectiva que o apóstolo Tiago tem, né? E a gente vai vendo então essas características todas na raça humana, né? No capítulo 4 de Gênesis já começa essas questões, na verdade o 3 já começa, né? Quando depois da queda de Adão e Eva, você já começa a ver uma relação rachada, conflituosa ali, o homem não assumindo o seu erro, não assumindo o seu pecado e atribuindo a culpa ao outro. O homem atribui a culpa à mulher, a mulher atribui a culpa à serpente. E então isso já mostra a natureza corrompida do ser humano, onde não reflete o caráter de Deus, onde não reflete a imagem e semelhança da qual homem e mulher tinham sido criados. Capítulo 1 de Gênesis, quando Deus está criando, idealizando, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí nós vemos uma mudança completa, uma imagem corrompida, onde agora as relações estão totalmente bem diferentes do que era a relação trinitária. E aí no capítulo 4 nós vamos ver agora Caim, né, sendo invejoso, sendo uma pessoa ressentida, rancorosa, onde ele inveja o seu irmão, porque a oferta do irmão foi aceita e a dele não. E aí ele entra no estado de sombra, né? Eu estou usando aqui uma expressão da psicologia junguiana, né? Ele entra no estado de sombra, a ponto que Deus vai dizer para ele o seguinte, né? Por que você está tão furioso? Por que você está transtornado? Né?
que é esse estado que ele se encontra por conta da inveja, do ressentimento, né, e toda coisa ruim que ele está sentindo ali, o Senhor diz que, né, pergunta a ele, por que você está furioso? Por que você está tão transtornado? O semblante dele mudou por conta daquele estado, né? Por isso que a expressão é transtornado, né? E aí o Senhor diz para ele, ó, se você fizer o que é certo, você será aceito, mas se você não fizer, tome cuidado, né? O pecado, né, a ação violenta já está à porta, à sua espera, mas você tem que controlar esse desejo raivoso, violento, né? Cumpre a ti dominar esse estado, o Senhor recomenda para ele. Mas ele não consegue dominar esse estado. Tal era a condição corrompida que ele já estava, tal era a violência que ele já estava tomado, que ele chega ao ponto de matar o próprio irmão. Aí acontece o primeiro fratricídio, né? Primeiro homicídio na história da humanidade, segundo o relato ali de Gênesis. E assim começa, as relações começam, né, de fato, a se permear através desses sentimentos a qual também Paulo enumera lá em Gálatas 5, no versículo 20 e 21, quando ele fala das obras da carne. As obras dessa carne, desse estado corrompido do ser humano, é inimizade, é porfias, que é briga, né? Ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas. Então, toda essa lista de comportamento, de sentimentos, de atitudes negativas do ser humano é que vai marcar a relação desses seres humanos. Então, no nosso sonho de uma relação, de um encontro com o outro, onde existe um amor verdadeiro, onde a gente encontra felicidade, companheirismo, todas essas coisas, torna-se difícil, não impossível, mas torna-se difícil por conta dessas características negativas que se encontram no ser humano, onde ele não sabe dominar, onde ele não sabe controlar, onde ele é tomado por ela, né? Ele é tomado por essas ações e reações, inclusive que, né, são reações químicas, né? Ódio, ira, todas essas coisas são estados químicos também no nosso ser. A gente é tomado por essas coisas e aí é levado a praticar essas coisas nas nossas vidas que vai estragando nossas relações com as pessoas. Então fica difícil de a gente, de fato, conseguir, né, ter bons relacionamentos conjugais, pais e filhos, de amizades, com Deus, né? E até com a própria natureza, né? Eu tenho falado de relações humanas, mas o nosso estado de corrupção está tão depravado que até nossa relação com a natureza também se tornou destrutiva, né? A gente não vê a boa criação de Deus com bons olhos, no sentido de que a gente tem que cuidar, preservar, que faz parte, né, do nosso habitat, faz parte das bênçãos de Deus, a qual nós devemos valorizar. E aí a gente depreda, né, e por conta de muitas coisas, né, da ganância, de transformar qualquer coisa em lucro, né? E aí nós vamos, de fato, rachando com todas as relações. As relações conjugais muitas vezes não são das melhores. Graças a Deus que existem sim casamentos que perduram, que vão até o fim, mas em meio às dificuldades. E graças a Deus muitas pessoas, mesmo em meio aos conflitos, têm conseguido resolver esses conflitos. Têm colocado o amor em primeiro lugar. Têm buscado diálogo, compreensão, né? Existe sim relações que chegam nesse nível. Em outros níveis, tem relações que perduram, né? Às vezes abrindo mão, né, da sua própria vida, abrindo mão dos seus gostos, da sua vontade, abrindo mão da sua fala para evitar o conflito. Essa não é das melhores relações saudáveis, né? Mas muitas relações têm sobrevivido assim, principalmente essa anulação da parte da mulher, né? A mulher são as que mais têm se anulado. Existe caso de homens, mas as mulheres são as que mais têm se anulado dentro de uma relação só para evitar o conflito. E a boa parte dos outros relacionamentos
chega em conflito tal ponto que tem divórcios. Aí pessoas têm um casamento, 2, 3 casamentos, né? Sem querer ir para o lado cômico, mas vocês sabem que existem artistas, né, brasileiros que já casaram tantas vezes que a gente já perdeu a conta, né? As relações de amizade também têm sido, né, corrompidas por conta desses aspectos da natureza humana negativa. Então, a gente inicia boas amizades, onde essas amizades têm sido uma troca legal por um tempo, depois, né, as identidades que são diferentes se chocam, e ao se chocar essas dificuldades, às vezes a gente não trabalha o perdão, não trabalha a reconciliação, não trabalha um diálogo sincero, e aí vai para o pessoal, a pessoa se ressente, fica rancorosa, brigam e se distanciam, né? Nas relações entre pais e filhos também têm sido bastante difíceis, onde Paulo chega até a usar a expressão, né? Pais não conduzam, não levem seus filhos à ira, né? E filhos que não honram os seus pais, né? Então, as relações entre pais e filhos têm sido bem difíceis também, principalmente na nossa era, onde os pais às vezes têm 2 empregos, ainda estudam, se distancia dos seus filhos por conta dessa questão, não conseguem viver ali uma relação pacífica, amorosa, de respeito mútuo. Muitos pais não têm conseguido educar os seus filhos, uma parte por estar despreparado para isso. Existem muitos pais que têm filhos no momento que ainda não está preparado para educar. E esse é um lado. O outro lado é porque às vezes não tem tempo para educar e terceiriza essa educação para a igreja, para a escola. E infelizmente os filhos às vezes têm mais amizades, bons relacionamentos com pessoas de fora da casa do que com de dentro de casa. É interessante, Deus ele se preocupa tanto com essa relação entre pais e filhos, que ele chega a prometer, né, o seu último profeta registrado no Antigo Testamento chega a prometer que no final dos tempos Deus ia reconciliar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, porque isso é importante para Deus. Então, infelizmente, as relações têm faltado com amor, com respeito, né, com conciliação entre relações entre pais e filhos também, né? E aí nós temos na Bíblia um tipo de relacionamento que é perfeito, de uma comunidade perfeita. E essa comunidade é a Trindade. Apesar da Bíblia não usar a expressão Trindade, né? Mas o conceito de Trindade está muito presente na Bíblia, que é a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No próprio Gênesis, capítulo 1, quando Deus ele decide criar o ser humano, existe um diálogo trinitário. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então você observa um diálogo trinitário, um diálogo conciliador, não é? Onde a Trindade está tomando uma decisão conciliatória, né? E vão executar isso. Eu gosto de umas expressões que Paulo usa lá em Efésios, que é primeiro quando ele está falando ali da eleição, né, antes da fundação do mundo, aquela coisa toda, ele fala do conselho da vontade de Deus, né? Talvez o sentido que ele queira dar não seja nem esse, mas eu gosto da ideia de conselho, é como se a Trindade fosse um conselho, tomando a decisão da eleição de toda a criação. E nesse conselho, essa trindade, essa relação inclusive de pai e filho entre Jesus e Deus, elas são perfeita, harmoniosa, amorosa, né? Conciliadora. Não está presente ali inveja, não está presente ali a arrogância, soberba de uma das partes, não é tudo feito em amor, tudo decidido em amor, tudo executado em amor, né? Jesus lá em João, ele fala muito dessa relação dele com o Pai. Lá em João 4,34, quando Jesus é interpelado pelos discípulos para dizer, né, para comer, né, porque Jesus estava com fome, e eles tinham ido antes, né, comprar alimentos, aí chegam com o alimento, oferece para Jesus e diz, mestre, come.
E aí Jesus diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, na relação perfeita que Jesus tem com o Pai, é uma relação de respeito, de honra com o Pai, de obediência ao Pai, onde Jesus não questiona nada do Pai, nem o fato de que Jesus vai dar a própria vida para a salvação do mundo. Ele não questiona esse desejo do Pai, esse projeto do Pai não é questionado, ele faz com muita vontade. Ele chega a dizer que isso é a sua comida, é o que lhe alimenta, agradar ao Pai. E, por outro lado, o Pai se agradava do Filho, de fato. Né? Se agradava a ponto de, no batismo de Jesus, no momento da transfiguração, o Senhor dizer essas palavras: eis o meu Filho amado, em quem minha alma tem prazer. Jesus amava o Pai, obedecia ao Pai em tudo, e o Pai se agradava do seu Filho em tudo também, porque tudo que o Filho fazia trazia honra para ele, para o próprio Deus. Satisfazia, agradava a Deus. O comportamento de Jesus, o sentimento de Jesus, as falas de Jesus agradava em tudo a Deus. Lá em João 5, 19 e 20, Jesus chega a dizer o seguinte: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Então você percebe uma relação extraordinária. E o Espírito Santo, ele é o executor da vontade do Pai e do Filho. É aquele que no mundo realiza a obra de Deus, a vontade de Deus, o sentimento de Cristo. Então existe uma relação perfeita. Existe até um livro brasileiro, né, chamado A Trindade é a Melhor Comunidade, né, que é essa ideia, né, de relações, né, baseado em sentimentos positivos, em uma relação profunda, uma relação verdadeira, companheira, de parceria, que é o sonho de todos os casais, né? Quando os casais se unem em matrimônio, eles querem poder gozar dessa parceria, desse companheirismo, desse respeito mútuo. A Trindade consegue fazer isso. A igreja, ela deve ser um modelo onde essa relação funciona de forma moderada, equilibrada, amorosa. Né? O Dietrich Bonhoeffer, né, foi um dos autores que escreveu um belo texto chamado de A Comunhão dos Santos, né? Ou Vida em Comunidade, onde ele traz essa questão de que a comunidade, ela deve representar, a comunidade de fé, fala a igreja, né? Ela deve representar o reino de Deus, onde no reino de Deus as relações são fraternas, são harmoniosas, onde as pessoas fazem aquilo que Paulo diz assim: considera os outros mais em honra do que a si mesmo, tem preferência aos outros do que a si mesmo. E quando cada um faz isso, cada um faz e vive relações em prol do outro, para que o outro possa também, né, desfrutar. E quando você considera mais o outro que a si mesmo, não é também você buscar o seu detrimento, não, porque o outro também vai pensar em você. Que essa que é uma boa relação comunitária, essa que é um bom relacionamento entre duas pessoas. É quando os dois buscam um abençoar o outro. Tem um termo aí que foi usado pelo Steve Covey, né, que é a ideia do ganha-ganha, né? Onde ele desconstrói aquela lógica que funciona no mundo de que para eu ganhar alguém tem que perder, né? Essa relação em geral do mercado e das pessoas imaturas, das pessoas que têm sérios problemas né, de relacionamento. Ela acha que nesse mundo ela precisa ganhar sempre, e isso invariavelmente quer dizer que os outros têm que perder. E ele diz que não, a relação não precisa ser assim do ganha-perde, ou do perde-ganha. Ele também critica a ideia do perde-ganha, que é você se anular completamente para que o outro sempre ganhe. Como eu falei, né, de relacionamentos, às vezes que um dos cônjuges
se anula para que evite conflitos. Isso também é uma relação ruim. Isso também é uma relação doentia, prejudicial para a saúde, para relacionamento, para tudo, né? Saúde emocional e tal. Porque essa relação do perde, você perder para outro ganhar, né? Você está alimentando o narcisismo do outro, a ganância do outro, a ambição do outro, o narcisismo, enfim, né? Tudo que é do sentimento ruim do outro, você está alimentando. Então ele vai colocar que a melhor relação é do ganha-ganha. É onde a gente, como comunidade, como cônjuges, como pais e filhos, buscamos, através do diálogo, da compreensão, da sensibilidade, da empatia, viver de tal forma que os dois possam sair ganhando. Que os dois sejam beneficiados. E sempre existe o caminho do meio, né? Que faz parte das filosofias orientais, né? O caminho do meio. Onde os dois dialogam, buscam um consenso para que os dois ganhem. Se nós pensarmos dessa forma, na nossa relação de amizade, no trabalho, na igreja e no casamento, nossa, isso é um avanço muito grande para nossas relações. A gente vai conseguir viver relações de fato profundas, né? Onde existe a reciprocidade, que é uma palavra muito importante, né? Dentro das relações, a reciprocidade. E pensando em todas essas coisas para o mundo que nós vivemos, um mundo onde trabalha essa ideia do ganha-perde ou do perde-ganha e não do ganha-ganha, nós cristãos temos que abraçar essa ideia do ganha-ganha, abraçar essa ideia do amor ao próximo, abraçar essa ideia de Jesus, de que a gente tem que ser bênção para os outros, buscando a conciliação, buscando ser empáticos, ser generosos, ser altruístas, né? Nós cristãos precisamos disso. E aí, como solução, né? Como uma forma de mudança de paradigma para que a gente consiga viver isso, eu trago aqui uma ideia do Agostinho de Hipona, né? O Santo Agostinho, famoso teólogo, né? No início da era medieval, onde ele trabalha a ideia do amor a Deus. É muito interessante como o Agostinho pensava a ideia do amor a Deus, porque Agostinho ele entendia muito bem que na vida dele e na vida das pessoas em geral, o erro começa quando a gente começa a amar errado as coisas. Então, quando ele diz assim que o meu amor é o meu peso, né? Aonde eu amo, eu tendo para ele, né? Que ele está usando essas expressões pensando no que Jesus já dizia: onde está o teu tesouro, estará o teu coração, né? Então ele usa essas expressões: o meu amor é o meu peso. Para onde o meu amor pende, eu caio, né? Eu foco. Então, quando a gente ama errado as coisas, a gente tende a caminhar errado. O mundo moderno, por ser um mundo muito materialista, tem amado as coisas em detrimento do amor a Deus e, inclusive, em detrimento do amor às pessoas. Zygmunt Bauman, que é um sociólogo da nossa temporalidade, né, faleceu há pouco tempo, mas ele percebendo a estrutura da sociedade, né, e ele foi observando que até o amor foi corrompido no nosso tempo. Ele fala do amor líquido, né? Tem um livro com esse título, do amor líquido, onde as relações de amor elas estão permeadas de relações de consumo. A gente conseguiu precificar, né? A corrupção do ser humano é tão danosa que consegue precificar as relações humanas. E as nossas relações de amor têm sido de consumo, de consumismo. E a ideia do amor líquido é essa, porque quando a gente entra numa relação que está permeada por a ideia de consumismo, a gente só explora a relação, como se fosse um produto. E quando a gente vê as pessoas como produto, as relações como produto, quando aquele produto se desgasta, quando aquele produto já não nos agrada, quando ele já não atende aos nossos anseios, a gente descarta, como descartamos qualquer outro objeto. Porque essa é a ideia da materialização das coisas, da coisificação de tudo, né?
E isso tem sido prejudicial. Então, Agostinho ele já criticava isso lá no século IV e V, né? E aí ele tem uma proposta muito interessante, que é a ideia de nós amarmos a Deus de tal forma que até as coisas elas vão receber um amor atravessado por Deus. O que isso quer dizer? É que todas as coisas nós temos que considerar como dádivas de Deus, como presente de Deus, como graça de Deus. E aí eu amo a Deus e não as coisas. Então a frase do Agostinho é o seguinte: não amamos senão Deus nas coisas, para seguidamente amar as coisas em Deus. E assim honramos as coisas em Deus para nos redimirmos. E amando a Deus, amamos-nos a nós próprios. O que isso quer dizer? Então, quando eu tenho um carro, quando eu tenho uma casa, quando eu tenho um objeto, né, que é um objeto que eu dou muito valor, se eu amar aquela coisa por ela em si, eu deixo de amar a Deus, deixo de amar as pessoas, eu brigo com as pessoas porque eu amo aquelas coisas e alguém pode ter quebrado essas coisas, né? Quantas mortes e violência acontecem no trânsito porque alguém danificou o carro do outro, né? Porque a pessoa amava tanto o carro que a vida do outro tem menos importância. E aí Agostinho, para corrigir toda essa questão, ele coloca o seguinte: nós devemos amar a Deus. E essas coisas que nós temos, essas coisas, elas são bênção, dádivas de Deus. Mas no final nós amamos a Deus, não essas coisas que são dádivas, que são presentes de Deus. Porque todas essas coisas elas são descartáveis. Todas essas coisas elas são perecíveis. Então não podemos amar essas coisas, mas amar a Deus que é eterno. Aí ele coloca de que também nas relações humanas, da mesma forma, nós temos que também amar as pessoas através do amor a Deus. Aí eu me lembro aqui daquela frase de Jesus em que ele, hipoteticamente, em que no final dos tempos, Jesus diria para todos aqueles salvos, né, vinde bendito de meu Pai. Por quê? Porque me deste de comer quando eu estava com fome. Foste me visitar quando eu estava preso. Me deste de vestir quando eu estava nu. Me deste de beber água quando eu estava com sede. Aí as pessoas, né, que ouviram essa recepção de Jesus com essas palavras diriam assim: quando fizemos estas coisas a ti? Aí Jesus diz: quando fizeste a qualquer um dos meus pequeninos, de qualquer um dos necessitados. Ou seja, Jesus está se colocando dentro das pessoas pobres e necessitadas. E quando a gente ama a Deus através dessas pessoas, a gente faz o bem a essas pessoas como se estivesse fazendo ao próprio Deus. É isso que Agostinho está colocando. Então, para Agostinho, ele pensa no absurdo, que é aquilo que o apóstolo também coloca, né? O absurdo de nós bendizermos ao Senhor nosso Pai, mas amaldiçoarmos as pessoas que são semelhantes a Deus, criadas por Deus e amadas por Deus. Então é um absurdo, porque quando você ama a Deus, você ama a criação de Deus, ama a imagem e semelhança de Deus também. Quando a gente coloca isso para as pessoas e coloca essa mesma ideia para a criação, então a gente valoriza a criação, a gente preserva a criação. Eu estou falando aqui da natureza mesmo, né? Do meio ambiente, que foi criada por Deus, como dádiva para nossas vidas. Aí eu não tenho um sentimento de amor pelas coisas para idolatrá-la, mas eu amo essas coisas em Deus, porque Deus as criou e me presenteou para que eu pudesse usufruir dessas coisas. Eu amo as pessoas não no sentido de, né, chegar ao ponto de idolatrar essas pessoas também, de ser fãs dela, né? Mas eu amo as pessoas em Deus para respeitar essas pessoas, para viver em harmonia com essas pessoas, buscando, né, conciliação, buscando ser bênção para elas. Então, Agostinho coloca essas coisas de tal forma, né, que faz com que a gente comece a mudar o nosso paradigma. Porque o paradigma, né, é esse. Quando desrespeitamos as pessoas, estamos desrespeitando Deus. Quando destruímos a criação de Deus, estamos desonrando o Senhor também.
e quando nós preservamos, cuidamos da natureza, quando amamos as pessoas, quando abençoamos as pessoas, quando agimos com empatia, com generosidade, com solidariedade, de forma filantrópica, enfim, estamos amando a Deus também. Por isso que na lógica de Jesus a gente não pode nem odiar o inimigo, mas amar o inimigo e orar por aqueles que nos perseguem. Né? É por isso que quando Jesus era injuriado, ele não injuriava de volta, porque ele não podia injuriar aqueles que são imagem e semelhança de Deus, que são alvos do amor de Deus, que são alvos do trabalho redentor de Deus. Por isso que Jesus não injuriava de volta. Quando Jesus estava sendo maltratado e ofendido na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa é a lógica, esse é o paradigma que Agostinho quer que a gente compreenda. E aí, Agostinho ele chega às conclusões que é a mesma conclusão de Paulo. Paulo, quando ele vai falar das relações humanas em Efésios capítulo 5 e entrando no 6, né? Ele fala dessa questão: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, por temor de Cristo. Se você teme a Cristo, se você é discípulo de Cristo, sujeitem-se uns aos outros. Aí ele começa a falar da mulher que deve honrar o marido, do marido que deve amar a mulher, dos pais que devem não levar os filhos à ira, dos filhos que devem honrar os pais, dos funcionários, dos empregados que devem trabalhar para os seus patrões como ao Senhor. E eu gosto quando Paulo usa certas expressões que traz muita compreensão, né? Em Colossenses ele coloca de que todas as nossas relações com a pessoa tem que ser sempre no Senhor. Porque é para honrar a Deus que nós devemos viver, né, boas relações, seja com cônjuges, seja entre pais e filhos, seja relações de amizade, de colegagens, trabalho, de escola, né? Enfim, todas as nossas relações têm que estar permeadas desse tipo de relação, que é uma relação para com Deus, porque amamos a Deus. Então, essa é a solução que Agostinho coloca. E aí trabalhando um pouco a questão da psicologia, né, para nós encerrarmos, né? Quando esses sentimentos negativos estão em nós, em relação ao outro, em relação ao cônjuge, em relação ao amigo, em relação a outra pessoa, esses sentimentos negativos, a princípio, não têm que ser anulados, mas eles têm que ser observados e entendidos porque nós estamos sentindo isso. Porque eu estou sentindo rancor, raiva, ira, inveja, ciúme do outro. E aí, ao analisar essa questão em mim, isso tem que ser um trabalho pedagógico para mim mesmo. Então, assim, eu não vou dar vazão à minha ira, eu não vou dar vazão à minha raiva, ao meu ciúme, à minha inveja, eu não tenho que dar vazão a essas coisas. Mas quando eu sinto essas coisas, isso está dizendo muito a respeito de mim mesmo e eu tenho que me compreender em todas essas coisas. E aí um dos trabalhos da espiritualidade é você, quando entende essas coisas, buscar superar essas coisas. É como você resistir ao diabo, né? Resistir ao diabo e fugirá de vós. Você tem que resistir a manifestação desses sentimentos negativos e substituí-los por uma coisa boa, por um sentimento positivo. Então, quando eu estou sentindo uma coisa ruim, eu vou substituir com um sentimento bom em ação. Então, quando eu estiver com raiva de alguém, isso está dizendo mais a respeito de mim. E aí, em relação a esse alguém, eu vou lá e substituo, né, o sentimento com uma ação bondosa. Porque amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio são ações que nós devemos praticar porque esse são aspecto fruto dos seres espirituais a qual nós fomos constituídos em Cristo Jesus. Então, quando sentir alguma coisa ruim, né, entenda em você por que aquilo, e aí escolha responder através de um dos frutos do Espírito. E assim vocês vão estar agradando a Deus, sendo amados de Deus, refletindo o caráter de Cristo, refletindo a imagem e semelhança de Deus. E assim vamos conseguir viver relações que sejam aquelas relações de parceria, de companheirismo, de tudo que Deus desejou, né? Já que nós não fomos feitos para sermos sóis. Nós fomos feitos um para os outros.
Amém, queridos? Que essa aula tenha ajudado você. Se você ficou com alguma dúvida, faça a pergunta nos comentários aqui, né? E aí nós vamos responder ou no próprio comentário ou no vídeo seguinte, certo? Meu desejo é que vocês continuem crescendo em espiritualidade, crescendo em Cristo, se tornando verdadeiros discípulos de Jesus, para a gente poder, nesse mundo que vivemos, confuso, violento, cheio de crises, de conflitos, nós sejamos luz nesse mundo, sejamos sal nessa terra, façamos a diferença do mundo e agindo como Jesus Cristo agia. Que Deus abençoe você e até a nossa próxima aula.